a gente vai falar um pouco sobre a leitura, né, infantil como a aliada para estimular a aquisição, estimular o processo aí, né, de aquisição, de construção da habilidade da fala. Hoje a nossa convidada especialíssima é a fono Karina. Estou curiosíssima para ver aí toda essa contribuição que a gente vai poder ter a partir do olhar da Karina. Vou convidá-la aqui, aceitar o convite dela, entrar aqui junto com a gente nesse momento tão legal que é refletir sobre essas questões voltadas à aquisição da fala nesse processo. Boa noite, Karina. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Como é que você tá? Eu tô bem. E você, como é que anda? Tudo bem também. Animadíssima para sábado, lançamento do livro. Né? Aguardando a sua presença, né? Vai ser um prazer para mim, né? E uma honra tê-la comigo lá, também no lançamento presencial, né? Vê que chique. Estarei para Aqui no online e no presencial. Adorei. Tô me sentindo o quê? Importantíssima. Mas aí aproveito já esse gancho, inclusive, para te agradecer, tá? Por você ter aceito aqui o meu convite. Para mim, de fato, é uma honra. Eu acho que é a nossa terceira live juntas, né? Desde que a gente se conheceu. E eu só admiro, muita admiração pelo seu trabalho, pelos conteúdos também que você compartilha por aqui pelas redes. E é isso. Boa noite para todo mundo, boa noite para quem está chegando. Essa live de hoje, ela faz parte, né, dessa maratona que é presente no lançamento do meu livro infantil, que é aqui, Malu em Deixa para Outra Hora. Esse aqui é o combo de quem está adquirindo até sexta-feira, né, nesse lançamento digital. Essa era uma condição de pré-lançamento, mas eu estou expandindo até esse momento aí, antes do lançamento oficial lá no consultório. E é isso, né? Aproveitando o gancho dessa possibilidade de um recurso, de um livro infantil, nada mais propício do que a gente falar, né, sobre a importância desses livros infantis, da leitura como um todo, para esse desenvolvimento da fala. Mas me conta aí, Karina, um pouquinho sobre você, para quem está por aqui e não te conhece. Fala um pouquinho sobre você. Então, eu sou fonoaudióloga, atuo nesse momento apenas com criança, né? Na verdade, já tem uns 6 anos que eu tenho dedicado os estudos, à prática, aos pequenos, na parte de intervenção precoce, né? Nos atrasos de fala, de linguagem e também em seletividade alimentar. Então, livros fazem parte do meu dia a dia, eu utilizo bastante, tanto para estimulação com os pequenos, como em casa, com meu filho também, é fundamental, né? Para esse desenvolvimento da fala, de linguagem. Parabéns, Camila, pelo projeto, tá? Tenho certeza, assim, pelo que eu já li, tenho certeza que está lindo, e pelo que eu lhe conheço, de como você é caprichosa, estou ansiosíssima para ver. Ai, obrigada. Para quem não me conhece, vou falar um pouquinho também sobre mim, né? Eu sou Camila, eu sou psicóloga aí há um pouquinho mais de 8 anos. E desde sempre eu trabalho com as demandas voltadas ao desenvolvimento infantil. Hoje eu atuo com psicoterapia, com psicopedagogia e também com consultoria parental. Eu sou especialista em psicopedagogia e em psicologia e o desenvolvimento infantil. Mas aproveitando esse gancho aí que você traz, né, sobre o quanto é fundamental essa questão da literatura infantil para esse desenvolvimento da fala, o que é que tu consegues, assim, trazer para a gente, né, dessa construção mesmo, dessa habilidade da linguagem, enfim, como é que começa, de onde é que vem, como é que a gente pode estimular, o que é que a gente pode trazer de reflexão? Então, eu sempre gosto de lembrar
que a fala, antes dela acontecer, ela precisa que a criança tenha outras habilidades. Se a gente pensar que habilidades são essas, contato visual, a atenção compartilhada, que é quando a criança divide, compartilha o interesse de um objeto, por exemplo, com outra pessoa. Então, é aquela triangulação, né, que a gente chama. Olha para o objeto, olha para o outro e volta a olhar para o objeto, como se ela estivesse apontando mesmo com os olhos, né? O apontar, o próprio apontar, o uso de gestos, a compreensão, o reconhecimento de palavras familiares, tudo isso precede a fala, tá? Essa fala não vai criança apresente essas habilidades. Se a gente pensar nos livros, não tem como não estimular tudo isso, né? Então a criança vai ter que estar ali com você, fazendo contato visual, compartilhando a atenção, tá? Ela já vai estar adquirindo vocabulário, compreensão, essa interação, que também é um pré-requisito, e aí dá para estimular também outras habilidades, imitação motora, imitação de sons. Então, os livros, né, são prato cheio para que a gente estimule todas essas habilidades de fala e de linguagem, e depois que a criança já adquiriu, né, as primeiras palavrinhas, que ela amplie esse repertório, né, amplie esse vocabulário, forme frases, que ela também consiga desenvolver na criatividade o interesse pela leitura, pela escrita, a familiarização com as letras, né? Tudo isso é super importante, criatividade. Alguns livros, dependendo da temática, né, Camila, como o seu, também vai ajudar a desenvolver essas habilidades sociais, autoestima. Então, é super importante para o desenvolvimento, sem dúvida. E aí é tão interessante que você traz pontos significativos nesse desenvolvimento da fala e tudo parte da relação, né? O quanto essas habilidades, essa estimulação fala de relação. E aí trazendo esse contraponto para essa importância desse olhar dessa família, desses pais, nesse processo, inclusive, de estimulação, né? Porque ela vem a partir de uma estimulação. Muitas vezes as pessoas até acreditam que a criança tem um atraso, algo nesse sentido, e de fato até tem, mas não como algo neurológico, muitas vezes é relacionado à falta de estimulação. Me conta como é que isso chega no teu consultório, se é uma realidade recorrente, qual é a tua opinião sobre isso? Sabe o que é que eu tenho sentido muito, Camila? Não é nem tanto a falta de estimulação, pelo menos o que chega lá no consultório, é o excesso da preocupação em estimular. Também. Sabe? Então, assim, Verdade. eu escuto isso, eu sinto, eu estimulo, eu brinco, mas ele não fala. E aí, quando eu coloco esses pais em sala comigo, o que é considerado como estimular? Na verdade, pressionar a criança para que ela fale. Então, na hora que você está lá com o livro, ao invés de ser aquele momento gostoso de interação, de troca, você está lá. O que é isso? Cadê a bola? Como é que o pato faz? Testando a criança o tempo todo, ao invés de fazer aquele momento, um momento de troca, não é? A criança não vai falar sobre pressão, do mesmo jeito que trazendo, né, para a parte da seletividade alimentar que eu trago, que eu atuo, que eu sempre também reforço. Não pressione a criança a comer, quanto mais você pressiona, mais ela vai criar aversão por aquele alimento. O mesmo também acontece com a fala. Não é nossa intenção pressionar, mas é dessa forma que a criança se sente, né? Então, ao invés de agir, de trocar, acabando fazendo muitos testes, muitas perguntas para a criança, e isso acaba desmotivando até o interesse mesmo por aquele momento. Deixa de ser um momento lúdico, né? É um pouco do que eu estava trazendo nessas duas últimas lives. Muitas vezes é uma atitude lúdica, muito mais do que, sei lá, um recurso, até algo mais específico. É a nossa atitude lúdica. Se a gente usa um recurso como um livro, que é riquíssimo, como um interrogatório, realmente vai deixar de ser interessante para essa criança. Provavelmente ela vai preferir fazer outra coisa do que estar ali sendo interrogado, quase como um inquérito policial. Então, é muito mais a nossa atitude lúdica, porque a criança ela é muito imaginativa, ela tem essa vertente que é a imaginação. Então, esses recursos como a leitura, a linguagem, eles são riquíssimos para fortalecer, inclusive, essa relação. Porque é ali que a gente amplia aí, abre margens para tanta
tanta comunicação, né? Enfim, eu acredito muito na leitura a partir de uma perspectiva, de uma postura nossa, uma postura lúdica, como um recurso assim muito potente para esse desenvolvimento. E quando a gente fala sobre a linguagem de um modo geral, é mais ampla do que propriamente a fala, porque a criança, nós seres humanos, temos muitas formas de nos comunicarmos, de utilizarmos a nossa linguagem, né? A fala, ela é uma habilidade. Mas antes mesmo dessa construção dessa fala, como você trouxe, ó, a criança precisa adquirir outras habilidades para poder estar pronta para essa fala. Então, antes mesmo disso, ela já se comunica, né? Enfim, a gente já nasce chorando, a gente está ali comunicando uma necessidade ali a ser atendida. Enfim, tudo isso é comunicação. E o quanto isso começa, inclusive, lá na gestação, né? Em um dos meus estudos, eu estava estudando um pouco sobre isso. O quanto essa fase ali da gestação, ela também é importante. Entre a 24ª, acredito, semana, esse bebê que está ali sendo gerado, ele já consegue identificar diferenciações, que são coisas que a gente traz, inclusive, no momento de leitura, né? Enfim, a nossa entonação. Acho que daqui a pouco a gente vai adentrar um pouquinho nessas questões. Mas, enfim, o que eu estou querendo trazer nesse momento é a importância dessa atitude lúdica, que começa nessa relação. O desenvolvimento dessa linguagem, ele fala muito de relação, né? Quando a gente pensa em estimulação, achei muito interessante o exemplo que você usou. A criança ali sendo bombardeada. Olha o estímulo aí. A criança ali estava tão bombardeada que já se sentiu o quê? Pressionada. E às vezes é essa atitude lúdica que vem dessa relação que vai fortalecer essa segurança para essa criança e se desenvolvendo, inclusive, nessa habilidade, como também tantas outras do desenvolvimento. Mas, inclusive, até comprovado que na gestação, as músicas que ela escuta, então, se essa mãe ela lê historinhas, se ela canta musiquinhas, a criança ela reconhece esses sons, enfim, quando nasce, né? Quando sai aí desse forninho. Então, quanto é significativo essa relação na forma como a gente faz tudo isso, né? Como a gente se comunica com essa criança e fortalece enfim, essa possibilidade aí de estimulação de habilidades da criança. Mas me conte aí, o que é que você consegue nos trazer sobre, de fato, esse desenvolvimento da linguagem? Como é que tu percebes isso na tua prática? Isso. É como você falou, a linguagem permite que a gente se relacione com o mundo. Achei perfeita a tua colocação de relacionamento. E é isso que a gente tem que ter em mente enquanto pai, enquanto mãe. Quando a gente está lá o tempo todo perguntando as coisas à criança, não é por mal, é por falta de informação. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia que o senso comum tem de que estimular fala e linguagem é encher a criança de perguntas. Outra coisa também que a gente precisa pensar em funcionalidade de comunicação. Então, para quê? Qual a utilidade de criança de 1 ano e meio, 2 anos, saber as cores, formas, números? Vai ter o tempo dela aprender isso. Agora, o que é mais importante é que ela consiga pedir água, que ela consiga dizer quando ela sente alguma dor. Então, a gente precisa estimular, antes de tudo, a comunicação. E como você mesmo falou, que já começa antes da fala. Antes de falar, a criança precisa apontar, usar gestos e não tenham medo de incentivar esse tipo de comunicação, porque isso é um pré-requisito para a fala. Tá? Então, é importantíssimo pensar nesse aspecto, tá? Da comunicação. A fala tem um porquê. É como se a fala fosse uma fatia só de uma grande pizza que é a linguagem. Então, tudo importa. Contato visual, gestos, a entonação, expressão facial, a própria postura do corpo, né? O corpo fala também. E a criança, ela é muito ligada, né, a nossa postura e tudo isso que você traz aí. Por quê? Porque ela está criando o repertório dela.
que é muito diferente do repertório do adulto. Então, muito mais do que uma frase inteira que a gente fala para a criança, isso fala até sobre relação mesmo, se comunicar de forma mais assertiva. Porque é muito mais do que uma frase inteira que você constrói para a criança, ela vai estar identificando muita coisa ali na tua postura. Então, ela vai saber se você está com raiva, com a forma que você fala, que é essa postura corporal que você traz, é a fisionomia, se é uma coisa interessante que vai prender ali a atenção dessa criança, a forma como a gente apresenta para ela também vai fazer diferença. Então, se eu vou lá, se eu me envolvo, se eu entro no mundo da criança, é muito mais fácil que a criança tenha um comportamento, inclusive de ouvinte, que é muito importante para esse desenvolvimento da linguagem, porque eu não canso de dizer por aqui que criança aprende muito por imitação. Não é a única porta de aprendizagem, mas é uma aprendizagem, é uma porta bem importante. Inclusive, lá no início, quando as crianças começam a balbuciar, muito também é aprendido pela repetição. Ela aprende muito a partir desse exemplo. Então, eu estava até vendo não é tão recentemente, porque a menina já tem mais de um ano, né? A filha daquela influenciadora digital é Virgínia. Maria Alice, a primeira filha dela. Ela sempre faz uns stories da mesma... Fazia, né? Porque era bebê a criança. Aí ela sempre fazia uns stories que era bom dia, pessoal! E aí, num belo dia, a menina acho que não tinha nem... Eu não sei nem quantos meses a criança tinha. Aí ela vai, a mãe dela, bom dia, pessoal! E aquele bebezinho minúsculo repetiu, balbuciou, né? Do jeitinho dela. Não perfeitamente, porque ele envolve, né, outras questões aí de aquisição de linguagem, mas o quanto que a repetição, ela também faz parte dessa aprendizagem, né? Como é que tu pensas sobre isso? Repetição e motivação. Isso que você falou tem todo sentido. Quando o bebê começa a balbuciar, ele é capaz de aprender qualquer língua. Ele começa a produzir fonemas que não são do português, por exemplo, aqui, trazendo para a nossa. E aí, à medida que ele vai amadurecendo e esse balbucio vai se tornando mais refinado, vai acontecer essa poda e ele vai começar, tanto pelo que ele escuta, né, essa repetição, a selecionar apenas os fonemas da língua. E vai parar de falar os demais, tá? Mas é importante frisar isso, sim, imitação e motivação. Não é? O aprendizado não é só um processo cognitivo, mas também emocional. Então, quanto mais a criança estiver ali interessada, sentindo vontade de estar ali, prazer, mais ela esteja se divertindo, mais ela vai aprender. É verdade. E aí, quando a gente pensa sobre os benefícios, né, da leitura para essa criança, a gente pode pensar em números, né? Inclusive, lá na frente, quando a gente pensa até na entrada, na chegada para a escola e tudo mais. Mas eu acho que um ponto de partida também é esse exemplo, né? Para que isso se torne um hábito, é tão importante que esses pais eles sejam exemplos para esses filhos, né? Enfim, me conte aí um pouquinho. Verdade, Camila. Falasse muito. Tem até uma charge, não sei se você já viu, duas mães na praça e uma criança no celular e outra com um livro. Aí a mãe da criança que estava no celular se vira para outra mãe e pergunta: como é que você faz para ela ler? E a mãe está lá sentada no banquinho da praça com o livro. A gente tem que ficar muito atento a isso. De fato, foi até uma coisa que eu comentei recentemente com meu esposo, porque eu gosto muito de ler, mas acaba que eu sempre leio quando meu filho está dormindo, que é a hora que a casa fica tranquila. E aí eu disse: nossa, não pode. Ele precisa ver, né? Ele precisa me ver com o livro. Como é que eu vou querer que ele tenha interesse? Né? Eu leio, mas ele não está vendo que eu estou lendo, então estou procurando já durante o dia a mesma casa daquele caos e gritaria, menino correndo, derrubando o brinquedo. Mas eu estou lá com o livro, porque ele precisa ver. Não adianta a gente só fazer na hora que a criança está dormindo. Né? Isso é bem importante mesmo. São coisas que a gente faz no automático, mas que precisa prestar atenção. É verdade.
E aí, nesses próprios momentos, né, de leitura e tudo mais, daqui a pouco a criança já consegue ler. Mas o quanto é importante esse hábito, inclusive, da leitura de pais e filhos, não só para o fortalecimento de vínculo, porque a gente está falando aqui de aquisição da fala, mas do quanto que é importante que dentro desse momento, né, que isso continue acontecendo, porque uma coisa é o que você estimula quando você está lendo, pensando no mundo da criança, e outra coisa é o que você estimula quando você está ouvindo, né? Tu consegues perceber essa diferença? Sim, sim. Exatamente, já vai trabalhando também as habilidades auditivas, né? Atenção, figura a fundo, separar os ruídos do ambiente do que de fato interessa. Então, isso é muito importante. É importantíssimo também para ajudar a antecipar situações que a criança vai viver no futuro. Então, para toda e qualquer criança, né? Não só a com TEA, mas vai entrar na escola, procura um livro sobre essa temática, vai retirar a chupeta, vai começar o desfraude, começa aí conversando com a criança de forma lúdica, né? Usa os livros como um instrumento para isso, ajuda bastante. É uma ferramenta de expressão, né? E quando a gente fala de fala, a gente fala também de uma forma de se expressar, né? E os recursos, eles trazem muito essa porta, porque a gente se comunicando com essas crianças a partir do mundo delas, da linguagem delas, né? Da visão de mundo delas, porque nesse momento é diferente da nossa enquanto adulto. Mas me conta, assim, que outros benefícios tu consegues perceber, né, do hábito aí, da leitura para a criança? Então, além de estimular aquelas habilidades pré-linguísticas, né, que são aqueles pré-requisitos para fala, vocabulário, a própria experiência gramatical, entendendo a estrutura da língua, a construção de frases. O que é que eu gosto sempre de orientar, sabe, Camila? Não adianta você estar com o livro mais caro. O que importa muito é como você vai usar aquilo ali. Então, eu trouxe até alguns do consultório para mostrar para vocês. Então, ter cuidado com aqueles livros que são direcionados para bebês. As primeiras palavras, o primeiro livro do bebê, que são esses livrinhos aqui, que não tem bem uma história, só tem imagens. E aí, você não possa comprar esse livro. Mas aí evita se deter só a nomeação. Olha, bola, urso. Começa aí conversando sobre isso. Nossa, olha aqui o carro. Como é que o carro faz? Bibi, vrum, vrum. Vai explicando a criança, vai descrevendo. O carro é grande, é pequeno, como é que o carro faz. Não se detém só a nomeação, tá? Até porque a criança também precisa aprender esses verbos. Tudo isso também é importante. Não fica só na nomeação, não fica testando a criança, como a gente perguntou agora há pouco. Cadê a boneca? Qual é a boneca? Né? Então, vai conversando, vai tornando essa leitura mais interativa, tá? Então, dá preferência na hora que for comprar livros, a livros que realmente tenham histórias, tá? Que tenham frases. Mas se por acaso for esses livros aqui que tenham só figuras, evita ficar só na nomeação, tá? E aí já começa a descrever para que serve. Quanto menor a criança, né, crianças de 2, 3 aninhos, elas ainda aprendem muito pelos sentidos. Então, livros que tenham texturas, que emitam sons, são super interessantes. E uma coisa também que é muito mais legal de fazer, que vai estimular muito mais essa fala da criança, essa vocalização, do que ficar perguntando, é você fazer a pausa com expectativa. Então, por exemplo, nossa, o cachorro estava passeando no jardim e encontrou uma abelha. Zzz, a abelha faz zzz, e o cachorro? Aí você espera um pouquinho e olha para a criança com aquela carinha de expectativa. Conta uns 3 segundos. Se ela não respondeu, você vai lá e dá o modelo. Mas sempre ficar atento a isso. Né? Contar a historinha, imitar sons, tentar tornar o mais interativo possível. Ah, o gato está com sede, vamos dar água para o gato? Ajuda aqui, vai, dá também, filha. Faz imitação de sons, vai tornando isso tudo mais interativo, mais divertido. Quanto menor a criança, também evita
textos muito grandes, porque o tempo de atenção deles ainda é reduzido, não é? Mas aí tem que lembrar disso. É a relação, é o prazer pela leitura e não é um quiz, não fica testando a criança. Eu percebo muito isso às vezes quando eu coloco os pais em sala. Como é que você lê para ele? E, na verdade, às vezes não conta a história, fica só nomeando o que está acontecendo. O cachorro, o gato, né? E aí, como é que esse gato faz? O que é que esse gato bebe? Qual a cor desse gato? É fofinho? Vai conversando sobre isso, né? Tem um gato em casa, como é o nome do gato da vovó? E vai trazendo isso para o cotidiano da criança e fazendo essas pausas com expectativa que a chance da criança, por exemplo, imitar como é que o gato faz vai ser muito maior do que se você pedir desse comando verbal direto, sabe? Achei bem interessante essa tua percepção sobre inserir alguns elementos, né, da realidade da criança, enfim. Ah, lá em casa tem um gato, qual é a cor do gato? Porque, principalmente as crianças pequenas, elas têm muita predileção pela história delas, né? Quantas vezes a gente não vê a criança perguntando, ah, como foi que eu nasci? Como foi que você conheceu o papai? Enfim, elas querem muito saber da história delas, elas têm uma curiosidade muito grande em entender um pouco ali desse mundo delas, porque de fato ela está conhecendo muita coisa. Então, existe, de fato, nas pequenininhas, essa predisposição por conhecer mais dessa história dela, tem muito essa fase aí dos porquês. Daqui a pouco é que chega essa preferência pelos contos, por outros tipos de história. Mas, inicialmente, pela minha experiência na clínica, eu vejo muito que nesses anos iniciais as crianças querem muito saber sobre elas, sobre a família delas. Então, enquanto que essa é uma estratégia bem interessante para manter essa criança motivada e ter um momento ali importante, significativo com essas crianças, nesse momento da leitura, trazer elementos de fato, né, da realidade dela. Então, até num livro como esse que você trouxe, né, que tem figuras isoladas, tem a figura e o nome. Ali a gente pode criar histórias, né? O recurso, eu sempre trago isso. O recurso por si só, ele não vai ensinar nenhuma habilidade. Assim como o jogo. A gente tem lá 1 milhão de jogos. Aí na caixinha tem dizendo lá enfim, os objetivos e tudo mais. Ele por si só não vai trabalhar os objetivos. É a nossa forma de lidar com ele que vai trabalhar. Ainda tiro, assim, vamos dizer, jogo da memória. Se a criança está ali jogando, a gente vai provavelmente estimular essa habilidade formal da memória. Mas se a gente vai trabalhar o controle do impulso, a troca de turno, né, o esperar, vai ser a partir dessa relação. Então, da mesma forma, a gente pensa sobre esse estímulo da fala. Um ponto que você trouxe muito bem é essa questão da motivação. Quanto que é importante a criança estar motivada nesses momentos aí que favoreçam essa estimulação. Então, nesses anos iniciais, vamos pegar esses elementos mesmo da vivência da criança, do dia a dia, e inserir ali. Pode ser a bola. Eu estava brincando com a bola e, de repente, bum! Ela bateu no muro, sabe? Então, eu estou inserindo ali. Quem pegou essa bola? Quem? Eu acho que foi você. O que você fez com essa bola? A gente já está inserindo a criança já está imaginando a bola batendo no muro, e já está pensando, e agora o que é que eu vou fazer com essa bola? Aí a gente já está criando um momento juntos, algo que pode ficar registrado, né, na memória dessa criança. Crianças pequenas também precisam do concreto. Então, vai lá, pega a bola da criança, comenta com ela sobre a bola dela.